Irmãos, para o nosso momento de edificação pela palavra de Deus, pela pregação, vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo de número 7. E hoje nós vamos ler do verso 23 ao verso 29. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Tudo isto experimentei pela sabedoria e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei. Diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um, como esperava. Mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós. Nos voltamos, Senhor, para a tua palavra, para o teu querer revelado aqui no livro do Eclesiastes. E pedimos que o teu Santo Espírito nos ensine a entender as coisas que aqui lemos e nos faça crer em todas elas, para que a nossa alma seja alimentada por ti neste instante, Senhor, que o teu nome seja glorificado e que nós sejamos fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. Ajuda-nos neste momento, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. O que esperar da humanidade? O que esperar da humanidade? Se você olhar as notícias diárias, esta pergunta caberá em todas elas. O que esperar da humanidade? O que esperar da humanidade quando alguns separam tempo para maltratar os animais? Eles separam tempo da vida deles para maltratar animais. O que esperar da humanidade quando um pai decide encerrar a vida dos filhos para dar o troco numa traição? O que esperar da humanidade? O que esperar da humanidade quando nós todos aqui, depois de vir aos domingos, ouvirmos a palavra de Deus e diante do Senhor durante a semana pedir perdão pelos pecados e continuar pecando nas mesmas coisas? O que esperar de nós? Graças a Deus por Cristo Jesus, porque o próprio Deus que criou é um Deus que restaura esta humanidade que se perdeu no seu próprio raciocínio. Graças a Deus por Cristo Jesus, porque através dos méritos de Cristo, Deus nos atrai para si novamente, transforma a nossa cabeça, a nossa forma de pensar, de crer e, consequentemente, a nossa forma de agir. O que esperar da humanidade sem Cristo? Nada. O que esperar do povo de Deus? Só frutos de arrependimento, de justiça, frutos renovados pela graça do Senhor. O texto que nós acabamos de ler nos mostra que o pregador, em sua busca por sabedoria e retidão, encontrou a humanidade em uma condição que só o Criador pode restaurar. Ele vai investigar muitas coisas, como nós já temos visto ao longo das pregações de Eclesiastes. Mas aqui parece ser um resumo. E o resumo é: só o próprio Criador pode remediar a condição em que a humanidade se encontra.
Portanto, hoje nós vamos olhar para esse texto e ser conduzidos nesta ideia central. A solução para o homem está em Deus. A solução para o homem está em Deus. E vamos ver isso em duas lições aqui. A primeira delas é: a solução para o homem está em Deus, pois ele é a fonte de sabedoria. Isso está entre o verso 23 e o verso 26. E a segunda lição: a solução para o homem está em Deus, pois ele é a fonte de retidão. Entre o verso 27 e o 29. Então, duas lições para nós. A solução para o homem está em Deus, ele é a fonte da sabedoria e ele é a fonte da retidão. Este texto, meus irmãos, precisa transformar a nossa vida a partir do dia de hoje, pelas coisas que nós já falamos ao longo de toda a liturgia. O coração do homem está totalmente pervertido. Todos nós temos algum espaço do nosso coração reservado para densas trevas, para planos malignos, para atitudes das quais o Senhor não se agrada. Todos nós temos. Às vezes é um lote inteiro, às vezes é só uma calçada. Mas todos nós temos um espaço reservado, na qual a gente ainda fica nutrindo, fica fazendo que é surdo quando o Senhor nos instrui nessas localidades. Mas o nosso Deus tem o poder de transformar. E apenas por causa de uma razão, Ele nos criou. Ele é o único que pode nos transformar. Você pode tentar e deve, em algumas situações, com muito empenho, se retirar de algumas situações. Você está pensando em arrumar um novo emprego. Você deve fazer isso. Você deve trabalhar. Deve buscar novas perspectivas, novas instruções, novos cursos. Você decidiu agora fazer exercício físico. Você deve investir nisso. Você decidiu agora fazer novos cursos, sair do país. Todas estas coisas você tem condição e capacidade dada pelo próprio Deus de sair de uma condição e ir para outra. Mas se retirar da condição de pecador, tirar-se por si mesmo de uma motivação pecadora para muitas coisas, nenhum de nós aqui consegue. Só aquele que nos criou tem o poder, a capacidade e, mais do que isso, ele tem a vontade de nos restaurar, porque ele nos ama e revelou o seu amor enviando o seu único filho para cá. A solução para a humanidade está em Deus. A solução para a nossa vida de pecado está em Deus. A solução para a nossa vida, que muitas vezes nós não encontramos saída e buscamos referencial de sabedoria e de justiça, está no Senhor, somente no Senhor. Então, diante das consequências do pecado presentes na humanidade, a única solução para o homem está em Deus. E a primeira lição está aqui, pois ele é a fonte de sabedoria. Observe que a partir do verso 23, o pregador continua a sua avaliação. Nós já estamos nessa caminhada há muito tempo, irmãos. Fizemos algumas pausas, mas a caminhada continua. E aqui parece-nos que o pregador nos encaminha para uma conclusão de um grande bloco de verificações. Ele começa isso lá no capítulo 1. Ele começa: eu vi isso, eu comparei isto com aquilo, vi também. E agora ele começa no capítulo 7 a trazer conclusões. Eis o que achei. Vejam o que eu achei. Olha, eu também encontrei isso aqui. Mas veja que ele diz no versículo 23 que ele experimentou. E a ideia de Salomão aqui não é apenas dizer de empirismo, sabe aquela coisa de sensações, mas ele testou. Ele testou estas coisas. Lembra? Ele foi atrás de muitas questões para achar redenção nelas. E aqui, quando ele diz de experimentar, ele não está falando de mera sensação. Ele está nos mostrando que ele testou essas coisas e descartou aquelas que são ruins,
que não glorificam a Deus. Tanto é que no versículo 27 ele retoma essa ideia de teste. Olha só. Eis o que achei, conferindo uma coisa com a outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Então, quando nós lemos no verso 23 que ele experimentou, ele foi testando estas coisas, com o objetivo de tornar-se sábio. E onde ele chegou? A que conclusão? Mas a sabedoria estava longe. E aí ele faz essa pergunta retórica. Aquilo que está longe e profundo, quem vai achar? E aí ele começa a dizer que pela sabedoria ele se aplicou, ele marchou, como alguém que marcha ao redor daquela coisa. No verso 25, ele se aprofundou em conhecer, investigar e a buscar sabedoria. E enquanto ele estava nesse trajeto, ele encontrou uma resposta. Observe o versículo de número 25. A perversidade é insensatez e a insensatez é loucura. Parece aquelas expressões que a gente tem no nosso dito popular, mas uma em primeiro lugar aqui. Aquela ideia de dar murro em ponta de faca. Ele vai, agora eu vou achar a sabedoria. E ele vai num caminho que ele fala assim, não, tá indo, e vai testando as coisas. Quando ele chega lá no lugar final, ele acha loucura. E é interessante porque este texto vai fazer estes opostos. Principalmente aqui, neste momento do texto que nós estamos nos aplicando, há um oposto aqui entre sabedoria e loucura. Eles são contrapostos aqui. E é curioso ainda ver como o Salomão vai nos dirigir, mostrando para nós que a nossa necessidade de achar sabedoria e de nós mesmos definirmos as ações para encontrá-la, vai nos levar até a loucura. O apóstolo Paulo retoma isso dizendo dos ímpios, que negaram a verdade de Deus, suprimindo ela em troco da injustiça. Querendo ser sábios, tornaram-se loucos e mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? A nossa dinâmica de coração é predisposta para esta vida. Uma vida que busca altivez, sabedoria, como nós já vimos no trecho anterior, mas nós só vamos encontrar loucura, perversidade, insensatez. E aí, ele vai chamar a nossa atenção para algo que ele achou. Então, veja só, porque o verso 25 e o verso 26 estão ligados por uma conjunção mesmo, eles estão ligados. A ideia do autor aqui, do Salomão, é nos dizer: apliquei-me em fazer isso, achei a perversidade e a loucura, e achei, verso 26, coisa mais amarga que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. E quem for bom diante do Senhor se escapará dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Este texto foi mal interpretado ao longo da história, talvez até na história mais recente, por causa dessas coisas que vieram para o mundo, essa coisa de misoginia, machismo e a sua reação também pecaminosa, o feminismo. Porque você vê o Salomão escrevendo da mulher de maneira muito intensa aqui. Só que o crente, ele não anda no conselho dos ímpios, correto? Você já leu isso aí no Salmo 1. E você também já leu Provérbios, na sua caminhada cristã. E vê que lá, como aqui em Eclesiastes, Salomão personifica tanto a sabedoria quanto a loucura. Ele vai chamar a sabedoria de mulher virtuosa e vai chamar a loucura de uma mulher que laça os homens para a perdição. É sempre assim que o Salomão está escrevendo. No entanto,
Ao citar mulheres, Salomão também vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola, com as próprias mãos, a destrói. Sem problema nenhum de nós nos aproximarmos deste versículo e constatar que, de fato, aquele que vai ser bom diante do Senhor, aquele que busca o Senhor, vai se apartar deste tipo de pessoa. A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Nós temos um exemplo bíblico, talvez dos mais conhecidos, e o melhor talvez para ser usado aqui. Dalila. Esta mulher aprisionou o coração de Sansão. Pastor, mas ali o contexto é o Senhor soberano. Eu sei disso, tá bom? Sei disso, tranquilo. Mas ela foi um laço. O coração dele grudou ali. Mesmo ele sabendo que ele não podia se relacionar com ela. E assim há outros tantos exemplos nas Escrituras e na vida que nós vemos por aí, na nossa existência. É importante, meus irmãos, considerarmos o fato de que o próprio Deus e somente Ele é a fonte de sabedoria. Se nós formos pelo nosso caminho em busca da sabedoria segundo nós agimos, nós estaremos errados e encontraremos loucura, perdição e laços que vão nos afastar do Senhor. Ao invés de nos libertar desta condição caída do mundo, vão nos aprisionar. E o que é mais frustrante e doloroso para todos nós, quando nós caímos numa condição dessa, é que nos tornamos loucos e aprisionados pela nossa própria vontade. A única saída para os homens, para a humanidade, a única solução está em Deus. E não em nós mesmos, ou naquelas pessoas que nós elegemos como autoridade para nós. Então, Salomão vai ver com a sua análise, com o seu teste, e vai encontrar esta coisa que é mais amarga do que a morte. Diante de tantas consequências do pecado presentes neste tempo, na humanidade, a única solução está em Deus. Ele é a fonte de sabedoria, mas ele também é a fonte de retidão. Observe a partir do versículo de número 27. Aqui, Salomão vai nos dar dois imperativos, duas ordens. Nós lemos no verso 27, achei, eis o que achei, e no versículo de número 28 também, e no 29, eis o que achei. Estas duas expressões, ou a mesma repetida duas vezes, eis o que achei, são imperativos, que mostram para nós o seguinte: Salomão testou todas estas coisas, encontrou, e ele coloca diante de nós e diz assim, examinem isso aqui. Vejam isso, considerem isto aqui. E esta é a exortação para nós hoje. Consideremos estas coisas. E aí ele vai resumir nestes versículos. Veja o 27. Considere isso aqui, examine isso. O pregador, juntando coisa com coisa, para a respeito delas formar juízo, ele diz, não encontrei ainda o juízo. E aí ele vem dizer dos homens. E aí satisfaz o feminismo. Olha só. Entre 1000 homens achei um, como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Aqui, mais do que falar da qualidade de homens e mulheres, ele está falando de quantidade. E no universo de 1000, achar um é pouco. É ridículo. E entre as mulheres, não achou nenhuma que ele esperava. O que é que ele achou, irmãos? Versículo 29. Que Deus fez a humanidade reta, mas ela se meteu em muitas
astúcias. E aqui a ideia de se colocar em astúcias é desejar, procurar por isso. E a palavra astúcia que aparece aqui, aparece apenas 2 vezes na Bíblia. E tem a ver com uma fabricação de máquinas defensivas ou a preparação de esquemas, de planos. Curioso como o Salomão, e ele vai dizer isso no capítulo 12, né? O pregador escolheu cada sentença, todas bem organizadas. E é interessante como ele utiliza as palavras aqui bem escolhidas para dizer que a humanidade que foi feita reta pelo Senhor desejou muitas coisas, muitos esquemas para ir contra o Senhor. Por isso, Deus é a fonte de retidão. Somente Ele. Se nós fizéssemos este mesmo exame que Salomão aqui, talvez colocássemos uma faixa, uma quantidade maior de pessoas, 2.000 pessoas, com uma margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Mas chegaríamos no mesmo. Pense aí no seu grupo de amigos. Nem precisa ser muito aqui da igreja. Vou facilitar para você. Esse pessoal que você convive. Aí você vai começar a lista e vai fazer 2 colunas. Uma de gente que presta e outra de gente que não presta. Tá bom? Aí você vai fazendo a lista. Os seus queridos vão sempre ficar aqui na coluna de gente que presta. E aí você que é crente e é muito bonzinho, vai ver que a coluna do presta vai crescendo e a do não presta fica pouquinho. É só aquela pessoa que você discutiu no trânsito, que você não lembra o nome, mas fala, é a pessoa do carro preto. Pode ser eu que o pastor tem um carro preto, tá bom? Então toma cuidado. Mas a lista vai crescendo ali aos pouquinhos. Vai crescendo aos poucos. Só que aí você vai aplicar um filtro ainda maior. E você vai ver que nesses queridos que prestam não vai sobrar um, porque cada um deles tem um defeito que te incomoda. Ou fala demais ou fala de menos. Chega atrasado ou chega no horário muito cedo. A gente está passando o último pano no chão para receber a visita, a pessoa já tocou lá embaixo, 5 minutos antes. E aí não vai sobrar ninguém aqui nesta lista. E é para não sobrar, porque o pecado transtornou toda a humanidade. Como nós aprendemos no domingo passado, não olhando para Eclesiastes, mas olhando para outro texto, é por isso que só em Cristo nós conseguimos colocar as pessoas na coluna de gente que presta, porque o amor encobre multidão de pecados. Se não fosse assim, só teria uma coluna na nossa lista. Porque todos estão destituídos da glória de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Todos estão neste caminho de perversão. E é só o Senhor que pode nos tirar dali. Porque Ele é a fonte de retidão. Ele é fonte de sabedoria e fonte de retidão para nós. Salomão, então, nos diz, considerem estas coisas aqui. Entre 1.000 homens, só um. Isso é pouco. Entre as mulheres, nenhuma. Por quê? O que de fato eu achei no verso 29 é, Deus fez o homem reto. Nós lemos isso na liturgia. Eis que criou e viu que era muito bom. Mas o homem se meteu em muitas astúcias. Nós estamos olhando para esse texto e com a visão do Novo Testamento, porque nós somos crentes alcançados pelo Evangelho. E aí esse texto fica animador. Olhe de novo o versículo de número 28. Entre 1.000 homens achei um como esperava. E nós achamos. Porque o próprio Deus enviou o seu Filho. Um Filho que foi obediente até a morte e morte de cruz. Dentre tantos, alguém que não tinha a natureza caída, mas era Deus de Deus, luz de luz, como diz o catecismo antigo.
Ele assumiu a nossa forma, a forma de servo, para que nós que estávamos debaixo da lei, debaixo de todas as acusações desta lei, dos nossos pecados, ele, sem pecado nenhum, nos resgatasse desta condição e nos tornasse dignos diante do Senhor. De novo, num caminho de retidão. De novo, com a possibilidade de ter acesso à sabedoria de Deus. Deus é a fonte da sabedoria e da retidão, e Ele é a única saída para a humanidade. E Ele mesmo provê esta saída, enviando o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Salomão ainda não tinha encontrado com Cristo. E a observação dele é em números. Entre 1000, só achei um, é pouco. Mas agora, quando Cristo veio, este um nos basta. Este um é o único que deve ser louvado, adorado e honrado com a nossa vida de obediência, com a nossa busca pela sabedoria que vem dele. Porque ele mesmo, Cristo, disse que trouxe a este mundo as palavras que o Pai lhe deu. E sendo este Cristo a fonte e o exemplo de retidão. Lembra que alguns domingos atrás eu disse, ele foi acusado 2 vezes de ser justo. Primeiro por Pilatos, não vejo mal nenhum neste homem. E depois pelo ladrão que estava preso na cruz ao lado dele. Este homem está aqui por injustiça. Ele não deveria estar aqui. Nós estamos aqui por justiça. Cristo é a fonte e o modelo de retidão. E mais do que isso, Cristo é aquele que nos justifica. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos 8, vai dizer, quem é que vai intentar acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica em Cristo Jesus. Há saída para a humanidade. Há saída para que nós todos aqui melhoremos diante do Senhor, transformemos a nossa vida, as nossas práticas, se nós estivermos em boa companhia, na companhia do Senhor. Deus fez tudo bom e é melhor viver diante dele. O homem faz tudo de ruim com os homens e diante de Deus. Por isso Cristo é este que vem para nos substituir e ser este o primogênito entre muitos irmãos que são renovados pelo seu poder e são aperfeiçoados pelo seu amor. Deus havia anunciado isso há muito tempo ao longo da história, por meio dos mediadores. Enoque era diferente da sua geração. Enoque andava com Deus. Noé achou graça diante dos olhos do Senhor, diante de um universo de pessoas que estava se multiplicando e o mal junto com eles. O Senhor achou Noé, derramou a sua graça e o chamou para ser o mediador desta aliança que Deus tem com o seu povo. E assim tantos outros, conhecidos de nós todos, que apontavam para a realidade final, que é Cristo Jesus. Eis o meu servo, em quem a minha alma se compraz. E nele o Senhor também se compraz de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, vamos pensar em uma maneira de aplicar isso para nós. E existe só uma. Pare de confiar na tua sabedoria e na tua justiça. A gente se confia demais. É igual aquele motorista que deixa o carro ir na reserva até o último quilômetro. E quando alguém acha isso estranho, você não vai abastecer o carro? Ele responde e diz assim, eu conheço o meu carro. Sei até onde ele pode ir. Às vezes a gente fica nessa. Tá lá, já acendeu a luz, já está piscando a luz e você continua andando com o carro. Pare de confiar em você. Você pode ter o tempo de igreja que for. E glórias a Deus por isso, porque o Senhor te remiu há muito tempo.
E você hoje pode ser exemplo para muitos cristãos. Mas se você der um passo fora da confiança em Deus e de sua palavra, e em direção contrária à obediência a Ele, você estará pecando. Não importa o tempo de igreja. Aquele hino ele é bonito, mas ele é triste ao mesmo tempo, que a gente tem do nosso cenário, né? Muitos que corriam bem, de ti longe agora vão. Os outros também, eles estão meio cansados. Eles estão aqui, mas eles estão cansados. E aí o coro é uma súplica. Ó, vem nossas vidas inflamar. Meus irmãos, nós precisamos confiar somente em Deus. Entregar ao Senhor as nossas questões. E ainda que sejam questões reais, que demandem uma atitude de justiça, que demandem sabedoria para a tomada de decisão, você não perde nada, nem tempo, se antes de dar a sua opinião, ir aos pés do Senhor em oração e pedir uma solução para aquilo. Porque se for pela força do nosso braço, a gente toma atitudes como estas que a humanidade vem tomando. O cachorro incomoda, o que faz? Acaba com o cachorro. Eu fui traído, o que eu faço? Eu acabo com a pessoa. De que forma? Tirando o que ela tem de mais precioso, os filhos. E assim nós vamos. Se nós não nos colocarmos diante do Senhor, que nos criou, que nos justificou em Cristo Jesus, e que é a fonte de sabedoria e retidão, nós pecaremos contra Deus e falharemos gravemente. Tem saída para a humanidade. E esta saída está em crer em Cristo Jesus. Então, coloque todos. Tem gente aqui, eu já disse isso em outras pregações. Tem gente aqui que eu admiro demais. Tem gente aqui que, olha, é muito inteligente. Mas é muito mais inteligente que eu. Eu acho demais. Eu fico realmente muito feliz de conviver com essas pessoas. E eu não estou sendo irônico. Tem irmãos aqui que são muito brilhantes. Resolvem as coisas rápido. Sem o auxílio de inteligência artificial. Eu falo, gente, que legal. Quando vocês aqui estão usando os dons e talentos que Deus deu, a igreja gira numa rotação diferente. É muito bom olhar isso de fora. É uma bênção. É muito bom ter isso. Mas, se você achar que você é tão bom quanto parece, e não tributar honra e glória ao Senhor, você estará pecando, porque a tua sabedoria, a tua genialidade, a tua retidão, o teu senso de justiça vem do Senhor. Não vem de mais ninguém. Não é experiência de vida. Não é a manha das coisas. É Deus. Lembre-se disso. E honre ao Senhor com o seu viver. Pare de confiar na sua sabedoria e na sua justiça. Então vamos nos lembrar. Diante destas consequências do pecado presentes na humanidade, a única solução para o homem está em Deus, pois Ele é a fonte de sabedoria e de retidão. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. E creia que Ele vai te dirigir e te transformar. Vamos concluir lendo Efésios, capítulo 3. Efésios 3, do 14 ao 21, diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Vamos ler juntos o 20 e o 21?
Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém.